Shalom, Lilian. Shalom, pastora Anaí, tudo bem? Minha cadeira tá arranjando pra caramba hoje. Ângela. Boa noite, pastora, tudo bem? Ó, Luiz, deu tempo, hein? Você tá no carro ainda? Shalom, Li. Shalom. Fernandinha. Glória a Deus. Esperar um minutinho, né? O pessoal chegar. Apesar que no meu relógio aqui já deu. Passou 2 minutinhos já. Bem, vamos lá? Nós estamos falando sobre as festas, né? Então, semana passada eu falei sobre a festa da Páscoa e agora eu quero estar falando sobre a festa de Pentecostes, né? Que é a festa 50 dias depois da festa de Páscoa. Então, primeiro eu quero ler o texto que a gente tem como base, para a gente pegar como base, Deuteronômio 16, a gente vai ler a partir do verso 9, tá bom? Shalom, Isabel, tudo bom, Bel? Vamos lá? Deuteronômio 16, a partir do verso 9, diz assim: 7 semanas contarás, quando a foice começar na seara, entrarás a contar 7 semanas. E celebrarás a festa das semanas ao Senhor teu Deus como ofertas voluntárias na tua mão, segundo o Senhor teu Deus te houver abençoado. Alegrar-te-se-á perante o Senhor teu Deus, tu, teu filho, tua filha, teu servo, a tua serva e o levita que está dentro da tua cidade, e o estrangeiro e o órfão e a viúva que estão no meio de ti, no lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. Lembrar-te-á de que fostes servo no Egito e guardarás este estatuto e os cumprirás. Amém? O que a gente entende aí nessas festas? Eu falei semana passada sobre a festa da Páscoa, né, que aponta para o Cordeiro, que tem o Cordeiro como centro, né? Então a festa fala da libertação, da saída do povo do Egito. E a gente tem que ter um entendimento dessas festas. Eu não lembro se eu falei isso na live, eu acredito que não, mas uma das coisas que a gente tem que entender sobre as festas é como o apóstolo Paulo dizia. Paulo dizia que havia a sombra e a realidade, né? A sombra era aquilo que o Velho Testamento trazia, era a sombra do que era real. Então deixa eu explicar para você poder entender essas festas. Quando eu ponho a minha mão aqui, né, vocês não estão vendo, mas a luz, a claridade da lâmpada faz a minha mão refletir aqui na folha da minha Bíblia que está aqui embaixo. Então aqui eu vejo vejo a sombra da minha mão, né? Eu vejo a linha da minha mão, vejo a sombra dela aqui. Mexo meus dedos e eu vejo minha mão aqui. Mas o que eu estou vendo? Eu estou vendo um desenho, uma sombra de uma mão, eu vejo os dedos, mas não há detalhes. Não tem detalhes aqui embaixo. O que tem aqui apenas é só a sombra. Eu sei que é uma mão, vejo os dedos, mas não tem detalhes. Se eu quero ver os detalhes, saber, eu tenho que olhar para minha mão, que é o verdadeiro. Vou ver minha pele, vou ver minha unha, vou ver minha mão, como ela realmente é, e não a sombra. Quando Paulo faz essa comparação, ele está dizendo que o Velho Testamento ele é sombra do Novo. A velha aliança ela é sombra da nova. Então, o que a gente vê no Velho Testamento, na verdade, ele é sombra daquilo que nós vivemos hoje. Bem? Então, tudo que você vê no Velho Testamento é sombra, né? É reflexo daquilo que a gente vive hoje. Né? E aí a gente podia falar de várias coisas, né? Outro dia perguntaram para mim, na verdade, se Deus, né, como é que o Deus era um Deus no Velho Testamento, que tinha uma guerra, que lutava, eles tinham que pegar a espada e lutar com os inimigos tal, e no Novo Testamento a gente não vê isso. Eu falei, é exatamente esse negócio.
Você não vê, mas a guerra do Novo Testamento, ela é mais acirrada, ela é mais detalhada do que o Velho Testamento. Porque as guerras, as pelejas, as lutas do Velho Testamento eram sombras do que nós lutamos hoje. É que lá no Velho Testamento eles eram sombra, eles lutavam aqui nesse nível, né, de natural. Hoje as nossas guerras são muito acirradas, muito maiores, mas elas estão no nível espiritual. Então a gente pega a espada sim, a gente põe armadura sim, nossas guerras são, como Paulo diz, né, que não é contra carne ou sangue, porque no Velho Testamento era carne ou sangue, mas ele está falando agora é contra principados, potestades, né, de espíritos dominadores desse mundo tenebroso, é o que diz a palavra. Então é essa comparação que eu quero que você entenda durante as festas. Tá? Então por que eu estou dizendo sobre sombra e o real? As festas, quando a gente olha para o Velho Testamento, você vai ver que ela era sombra daquilo que nós vivemos hoje. Então nós precisamos entender o que Deus quer falar com a gente, ter essa visão profética da festa. Tá? Eu não estou aqui nessas lives tentando judaizar alguma coisa ou trazer você para o judaísmo. Não, não é nada disso. O que eu quero é que você veja, né, o Senhor nessas festas. Shalom, Bruninho, viu? Bruno foi maravilhoso com a gente sábado aí na festa de Pêssego, aqui no jantar de Pêssego aqui do MAC. Bruno foi, Eliana foi presente de Deus para nós. Bom, vamos lá. É interessante a gente ter essa noção, ver isso da sombra e da realidade. Então, semana passada eu falei de Jesus na cruz, falei do Cordeiro. E eu comentei, né, sobre o nascimento da igreja. Eu quero que você entenda isso. Muitas pessoas ou muitas linhas de pensamento falam que a igreja nasceu em Pentecostes, né? Não, né, irmão? Então tira essa ideia sua. A igreja não nasceu em Pentecostes. A igreja lá nasceu na Páscoa, com Jesus na cruz, né? Eu vou falar rapidinho. Quando Jesus está na cruz, o que acontece? Havia a profecia de que o cordeiro não poderia ter nenhum osso quebrado, né? Havia a profecia de Davi, né? E não poderia quebrar, nenhum osso do cordeiro poderia ser quebrado. Quando Jesus está na cruz, está ele e os outros dois ladrões, certo? E aí estava chegando perto das 6 horas e ia começar então o Shabat. Então o que eles fazem? Como eles agem ali? Então eles queriam tirar os prisioneiros da cruz. Por quê? Porque uma pessoa podia ficar até mesmo dias na cruz. Tá? Eles ficariam até dias na cruz. Não era algo que eles saíam, ficava na cruz e morria rapidinho. Não. Eles ficavam dias na cruz. E quando aquele momento, né, foi chegando, quando Jesus foi para a cruz às 3 horas da tarde, né? Não se tem a relato muito certo se os outros dois foram com ele no mesmo horário ou os outros dois ladrões já estavam lá. O negócio é que colocaram Jesus no meio dos dois, né? Essa semana eu ainda falei sobre um filme, né? Eu comentei, gente, me perdoe se eu confundi, se eu repetir, porque eu preguei sobre Páscoa a semana inteira, né? Então eu não sei aonde eu falei o que. Mas há um filme na Netflix que você pode assistir, eu recomendo o filme, chama Ressurreição, tá? É um filme muito legal da conversão de um soldado, não é um filme bíblico, tá? Não é um filme bíblico, mas conta o testemunho, né, ou a conversão desse soldado, e mostra 2 coisas legais desse filme que vale a pena assistir. O filme é bonito, tudo, mas 2 coisas interessantes que cabem aqui ao que a gente está falando. Primeiro, né, e eu acho muito legal, é a maneira de como Jesus se relaciona com os apóstolos, tá, com seus discípulos, e como os discípulos se relacionam com Jesus. A maneira como eles se relacionavam, o amor que eles sentiam pelos outros, a alegria de estarem juntos, sabe? É muito interessante, porque a gente vê muitos filmes falando disso, de Jesus com os discípulos, mas sempre com aquele peso, com aquela, sabe, aqueles homens carrancudos, né? Aquela situação que a gente vê, né? E lá não, nesse filme é bem bacana. Eu particularmente acredito
que Jesus tinha isso, essa alegria, esse amor que estava na maneira dele tratar os discípulos mesmo. Você vê que ele trata os discípulos como filhos mesmo, sabe? É bem bacana esse filme. E a segunda coisa desse filme, que chama Ressurreição, que vale a pena você assistir e notar bem, é a crucificação. Tá? O momento da crucificação. Para mim, na minha opinião, a crucificação daquele filme é a mais próxima da realidade. De tudo que eu já estudei, que eu já ouvi, aquela passagem, ou aquele relato desse filme é a mais próxima. Amém? É bem legal o filme. O Bruno está dizendo que assistiu. Né? É bem bacana esse filme por causa disso. As duas coisas que é bacana você assistir. Tá? Então, você vê naquele filme como era a cruz. Não era alta. Você vai entender quando você assistir o filme, Jesus na cruz. Então, o que aconteceu? Eles não podiam quebrar os ossos. Então, o que eles fazem? Né? Do cordeiro, né? De Jesus. Eles não fizeram isso. Os soldados romanos não fizeram isso porque não pode quebrar os ossos. Não, eles não fizeram porque Deus estava ali no meio e não podia, né, naquele momento, quebrar a profecia. Então o que acontece? Os soldados vão e quebram as pernas dos dois ladrões. Né? Por que quebravam as pernas? Porque como eles estavam na cruz, presos na cruz, né, com o braço estendido, as pernas unidas, eles iam cansando de ficar naquela posição, os braços e o corpo iam inclinando. Então para eles poderem respirar, eles voltavam o corpo, respiravam e ficavam ali. Então, quando quebram as pernas, os ladrões não conseguiam respirar, porque não conseguiam puxar o corpo, porque as pernas estavam quebradas. Então, o que acontece? Eles morrem na cruz por asfixia, por não poder respirar. Bem? Só que é interessante que quando vai para Jesus, eles não quebram as pernas de Jesus, mas eles pegam uma lança e eles perfuram o lado de Jesus. Bem? Pelo que sai do lado de Jesus, o que a gente entende é que a lança pegou o rim e chegou até o pulmão. Entrou pelas costas, aqui do lado mesmo, e toca o rim e o pulmão de Jesus. E a Bíblia diz que quando toca e vai, essa lança entra, sai duas coisas. A Bíblia fala que espirra, né? Lança, eles viram que espirrou longe. Então, sai água, sai sangue e sai ar, né? Porque tocou o pulmão e espirrou. Então sai três coisas: o sopro, o ar, o fôlego, né? Sai ali, sai o sangue e sai a água. Três coisas. Naquele momento, Jesus vai morrer. Mas naquele momento nasce a igreja. Por que, apóstolo, fala isso, que a igreja nasceu ali? Por uma coisa. Quando Deus fez Eva, o Senhor tomou do lado de Adão, né? Tirou do lado de Adão uma costela, e da costela ele fez Eva. Bem? Jesus é chamado em alguns textos de segundo Adão. Bem? Então, quando acontece isso com Jesus, é do lado, do mesmo jeito. E dali nasce a noiva, a igreja, que somos nós. E a igreja tem como base três coisas: o Espírito, que é o fôlego, e ele está ali para nos guiar; a água, que é a palavra; e o sangue, que é a remissão. Então, na cruz nasce a igreja. Então, a partir daquele momento, nasceu a igreja. Agora, deixa eu explicar uma coisa para você. Ali nasceu a igreja. Jesus morre e tal, e eu já contei isso. Se você quiser, a live está aí, você assiste a da semana passada. Eu quero começar a partir de um momento quando Jesus vem agora e ele vai chegar com os discípulos. Amém? Ele vai chegar com os discípulos. Ele vai entrar onde os discípulos estavam. Então eu quero que você abra aí tua Bíblia, ou anote na tua Bíblia. Desculpa, gente, que eu tinha esquecido de falar disso. Jesus aparece aos seus discípulos. Isso. João capítulo 20, tá? Anote aí, presta atenção no que eu estou dizendo. João capítulo 20, a partir do verso 19. Amém? Aqui é o texto que os discípulos estão reunidos. Eles estão reunidos no lugar,
Eles estão ali trancados com medo porque Jesus tinha morrido. Eles tinham já recebido a notícia por Maria que Jesus tinha ressuscitado. Jesus já tinha falado com Maria, né? Eu já falei semana passada, Jesus subiu ao céu para levar o sangue da propiciação, para colocar na tampa da arca, né? Do propiciatório. Então, Jesus agora vai aparecer no meio dos discípulos. É a primeira aparição de Jesus depois que ele foi ao céu. Então Jesus foi para o céu, levou o sangue, colocou lá na tampa do propiciatório. O que é isso? O propiciatório é a tampa da arca da aliança. A arca, né, tinha uma tampa onde se colocava o sangue. O sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos e ele colocava o sangue do cordeiro em cima da tampa. O que isso simbolizava? Que quando Deus olhasse do céu para a terra, Deus iria ver o sangue do cordeiro na tampa do propiciatório. E aí ele olharia o homem, né, que aquele sangue apontava para Jesus. Então o pecado era encoberto pelo sangue. Amém? Se você está entendendo, fala, eu estou entendendo. Quando Jesus sobe com o sangue dele agora, o sangue do cordeiro, do animal, era sombra. Agora Jesus está levando o sangue verdadeiro, aquele sangue que é o real. Quando Jesus coloca aquele sangue no propiciatório, quando Deus olha para a terra agora, o pecado agora não era mais encoberto, porque agora o sangue era real, o sangue agora tirava o pecado. Entende? O sangue agora tirava o pecado do homem. Então, a partir daquele momento, o homem agora era salvo. E quem morreu antes da cruz era salvo? Não, estava esperando a salvação que veio em Cristo Jesus quando ele desceu para pregar no Hades. Certo? Qualquer dúvida, assiste a live da semana passada. Então aqui, Jesus agora está se apresentando, é importante se lembrar disso, ele está vindo a primeira vez para falar com os apóstolos depois que a salvação tinha sido liberada no céu. Amém? Por quê? Porque o sangue agora dele já estava no propiciatório. Agora Jesus vem para liberar a salvação. A partir de agora, Jesus agora vai trazer a salvação. E para quem ele traz? Primeiro salvação é para os seus discípulos. Por isso que ele fala para Maria Madalena, vai e avisa eles que eu vou subir para o Pai, mas daqui a pouco eu volto. E Jesus vai agora se apresentar no meio deles e trazer a salvação para eles. Até aqui tudo bem, gente? Por favor, vão falando, eu estou entendendo, tá? É importante para mim ficar vendo, você está entendendo. Vamos lá, João 20, a partir do verso 19. Olha o que acontece para que você entenda Pentecostes, tá bom? Agora eu estou falando de Pentecostes, mas eu estou ainda na introdução de Pentecostes. Então vamos lá. João 20, 19, diz assim, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, que dia é esse, gente? É a viração, né? Jesus veio, Jesus foi para o céu de manhã, que ele encontrou com Maria Madalena, lembra? A Maria Madalena encontrou com Maria Madalena pela manhã, bem cedo, no raiar do sol, né? Então ele vai agora para o céu e agora no final da tarde ele vem. Para quê? Para se encontrar com os discípulos. Os discípulos já tinham ido lá no sepulcro, já tinham visto que Jesus tinha ressuscitado mesmo, agora eles estavam com medo, né? Eles não sabiam o que ia acontecer, estavam com medo, né? Por que eles tinham medo? Por que eles sentiam tudo o que eles estavam sentindo? Porque até então eles ainda não tinham a salvação. O que eles eram convencidos, né? Então não havia salvação, entenda isso, não havia, eles não eram salvos, eles vão ser salvos agora. As primeiras pessoas que foram salvas, né, na terra daqui, foram os discípulos, amém? Então a gente vai ver agora o Jesus falando com eles, amém? Tá bom? Então você está entendendo, vamos lá. Então, vamos lá, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, que era o domingo, né? Trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus e se pôs no meio deles.
Amém? Então Jesus entrou na casa com as portas todas fechadas, a casa toda fechada, e Jesus veio no meio deles. Jesus apareceu no meio deles e disse: paz seja convosco. Amém? O Jesus vai e ele diz shalom no meio deles, né? É a paz de Deus no meio deles, né? Então, essa paz do Senhor que eles já aprenderam a ouvir, né? Jesus falava isso para eles. Então Jesus estava no meio. Jesus disse: a paz do Senhor havia ali. Então a paz estava ali. Bem, Jesus se apresentou no meio deles. Agora diz assim, verso 20: dizendo isto, lhes mostrou a mão e o lado. Por quê? Para testificar que era Jesus mesmo, para ver que tinha acontecido, né? Então, alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Amém? Jesus primeiro mostrou: olha a carne aqui, ó, o meu aqui está furado, né? Na verdade foi aqui, viu, gente? O prego, o cravo, o prego entrou aqui, não aqui, tá? Porque aqui o cravo, o prego abriria os nervos aqui da mão, essa parte da mão, ele abriria, a pessoa caía da cruz. Então eles pregavam aqui, que pegava essa parte do osso, daqui, ó, pregava aqui no osso, nessa parte aqui do braço, tá? Era aqui, não era aqui, era aqui. Aí prendia aqui a mão, por causa do osso, entrava e prendia, aí a pessoa ficava presa. Amém? Outro detalhezinho aí, você está anotando aí, vai anotando os detalhes, amém? Então aí, Jesus se apresenta no meio deles, Jesus fala paz, mostra o lado, mostra a mão, né? E vão. Falando de mão, deixa eu falar uma coisa para vocês. eu preciso aprender a ser mais objetivo nas minhas aulas, eu vou muito, mas vamos lá. Deixa eu mostrar uma coisa para você. Você já viu em filme, deve ter visto o filme, né? Em que quando alguém, principalmente filme de índio, filme de época, assim, né? O cara chega para cumprimentar, ele ergue a mão assim, e ele mostra a mão assim. Já viu que eles cumprimentam, eles fazem assim com a mão? Você sabe por que eles faziam isso? Porque quando eles tinham aliança com alguém, com alguma pessoa, eles marcavam aqui, ó. Você já deve ter visto o filme que o cara pega a faca, a espada, ele dá um corte aqui e um corte na mão da pessoa que ele está fazendo aliança, e eles grudam a mão assim de sangue, falam: temos uma aliança de sangue e tal, esses filmes de época, né? Então, por quê? Porque quando eles erguiam a mão assim, quando tinha essas marcas, quanto mais marcas tinha, era mais aliança que aquele cara tinha. Então ele tinha muitos amigos que eram aliados dele, porque tinham aliança com ele. Então quando ele mostrava o braço, era o número de pessoas que eram com ele. Então o cara olhava e falava: bom, que aquele ali eu não posso mexer, porque ele tem muitas alianças, muitos aliados ao lado dele. Amém? Interessante, por que eu estou falando isso? Porque Jesus, ele tem aqui. Amém? Então quando Jesus ergue a mão, aqui, ó, tem uma aliança. Com quem Jesus tem essa aliança? Ele falou isso para nós na ceia. Eu tenho com vocês uma nova aliança. Amém? Que é aonde? No meu sangue. Jesus está marcado aqui. Amém? Né? Então, quando você entra numa guerra, Jesus entra com você. Se o diabo vem contra, é só Jesus erguer a mão aqui, ó. Tenho aliança com ele, o diabo sai fora. Amém? Por isso que foi aqui e não aqui, um dos outros detalhes. Certo, irmão? Amém? Então, estamos juntos aí, estão entendendo? Tá? Glória. Então, vamos mais para frente. Jesus se apresentou, mostrou a mão, mostrou o lado, né? Por quê? Eu tenho uma aliança com vocês e agora a igreja existe. Por isso que ele mostrou a mão, a aliança, e o lado, igreja. Entendeu? Vamos lá. Alegraram-se os discípulos. Agora o verso 21. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez. Jesus fala: paz seja convosco. Aí ele vai dizer agora: como o Pai me enviou, eu também vos envio. Certo? Jesus está dizendo: como o Pai me enviou, eu vim, eu cumpri, eu trouxe a salvação, agora está tudo certo, agora eu envio vocês a fazerem.
Agora, o que Jesus vai fazer? Havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Pronto. O que aconteceu quando ele fala isso? Ele diz assim: se de alguns perdoares os pecados, serão perdoados, se os retiveres, serão retidos. Quando Jesus aqui, ele sopra o Espírito sobre eles. O que acontece? Aqui o Espírito Santo entra nos discípulos. Por quê? Porque é o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Então, quando o Espírito Santo entra neles, agora eles vão ter a salvação. Sabe o que acontece? Você já viu, quando você, no computador, você faz o download? O que é o download, né? É baixar arquivos para aquela máquina, para aquele computador, não é isso? Os discípulos estavam cheios de arquivos neles, mas não podiam entrar. Por quê? Porque eles precisavam do download do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo entrou nos discípulos e eles agora, o pecado deles era perdoado, não era mais coberto, e é isso que Jesus declara. Quando ele faz isso, o que acontece? Começa o download do céu no espírito dos discípulos. O espírito dos discípulos que estava morto por causa do pecado, agora recebe a vida. E tudo que Jesus tinha ensinado começa a entrar neles. Por isso que Jesus, no decorrer dos 3 anos e meio que andava com eles, falava: agora vocês não entendem, mas depois vocês vão entender. Jesus falava muito isso para eles: agora vocês não entendem, mas depois vocês vão entender. E esse é o momento em que eles começam a entender. A salvação chegou neles, o Espírito chegou neles. E a partir daquele momento, os discípulos agora estavam salvos. Porque o pecado deles tinha sido perdoado, tinha sido limpo. Eles tinham se convertido agora. O Espírito estava ali, porque o Espírito é que convence do pecado, da justiça e do juízo. E a partir desse momento, quando os discípulos agora falavam de Jesus, falavam de salvação, falava de Jesus, falava da salvação, e as pessoas eram salvas. Não tinha mais o conhecer, não eram mais simpatizantes do Evangelho. Eles agora começavam a ter o Espírito Santo dentro deles. O Espírito deles agora era vivificado pelo Espírito Santo dentro deles. Então, o Espírito, ele veio sobre a terra através de Jesus, e Jesus libera sobre os discípulos, e os discípulos vão liberar. Então, o Espírito, ele não desceu em Pentecostes. Amém? Em Atos 2, a gente vai ler o que aconteceu em Atos 2. Então, o Espírito, ele desce, ou ele vem, né? E ele começa o trabalho de conversão, e aquilo que ele é como consolador, como aquele que nos leva à conversão, né? Jesus diz, o Espírito, ele que vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então é nesse momento, amém? É aqui, e é nesse momento que os discípulos agora recebem, e aqueles que vão tendo contato com Jesus vão receber a salvação. Está entendendo o que eu estou dizendo, irmão? Então o Espírito veio aqui. Ah, mas apóstolo, o que aconteceu em Atos 2? É isso que nós vamos ver agora. Amém? Até aqui tudo bem? Estão entendendo? Se tem alguma dúvida, coloca aqui, eu explico a dúvida, tá bom? Se a gente não conseguir... Olha, eu tenho 2 estudos aqui para falar de Pentecostes. Se eu não conseguir falar tudo hoje, semana que vem a gente faz Pentecostes de novo, e a gente fala de novo de Pentecostes e termina a aula de hoje, tá bom? O que eu quero é que você entenda, né? Como professor, eu sempre quero que você entenda, né? Então, para mim não tem problema eu falar 10 vezes a mesma coisa, desde que você termine a live entendendo o que eu estou falando. Tá bom? Então o Espírito agora já estava com eles agora estavam. Bem? Então, Jesus ficou com eles desde esse momento há 40 dias sobre a terra. Amém? Jesus ficou na terra, as pessoas viram, Jesus ensinou, Jesus pregou na terra.
40 dias, certo? 40 dias. O número 40 na Bíblia fala de geração, fala de tempo de geração, tá? Mudança de estação, mudança de estação. Jesus ficou 40 dias. Por que Jesus ficou 40 dias? Porque é uma mudança de estação. Jesus agora, ele estava ensinando os apóstolos, falando sobre a salvação, ele estava ensinando as pessoas, né? E ele estava vivo, né? Ressurreto. Então, esse período de Jesus, 40 dias, Jesus esteve com os discípulos, ele foi falando com toda certeza. Nesses 40 dias foi que Jesus aprofundou o conhecimento deles. Jesus levou eles para um conhecimento de alto nível agora. Por quê? Porque agora o Espírito estava neles. Então agora Jesus falava com mais liberdade e eles estavam sendo acrescidos da palavra, acrescidos do entendimento do sangue. Lembra que eu falei, a igreja surgiu com o sopro, com o sangue e com a água que saíram do lado de Jesus? Amém? Então agora Jesus estava explicando para eles, primeiro, o sopro é o Espírito, porque, como nós lemos aqui em João, Jesus soprou o Espírito sobre eles. Amém? Então agora Jesus estava explicando o sangue e explicando a água, explicando a redenção e salvação e a palavra, a profundidade da palavra. E Jesus fica com eles 40 dias. Amém? 40 dias Jesus fica com eles. E no final de 40 dias, Jesus agora vai subir para o céu. E aí Jesus fala, fiquem agora, né? Vão para Jerusalém, fiquem esperando o que vai acontecer com vocês. E esperem a festa de Pentecostes. Por que eles tinham que esperar 50 dias? No texto que nós lemos agora de Levítico, né? Fala sobre, chama a festa de Pentecoste de festa das semanas. Amém? Por quê? Porque se contava 7 semanas. 7 semanas de 7 dias, 49. E aí, no dia 50, né, era a celebração da festa, Pentecostes. Por quê? Porque era uma festa exclusiva de colheita. Amém? Era uma festa de colheita. Eles celebravam a colheita. Eles traziam, era a festa que eles traziam os frutos, as primícias, que eles davam as primícias para os sacerdotes, eles traziam as primícias das colheitas, davam para o sacerdote, eles traziam as primícias daquilo que eles colhiam, né? Então a festa de Pentecostes era uma festa relacionada com colheita, eles celebravam a Deus pela colheita. Amém? Então eram os primeiros frutos, era a colheita dos primeiros frutos. 50 dias depois da festa de Pêssah, depois da festa de Páscoa, se trazia os frutos em agradecimento. Amém? Então aqueles primeiros frutos era agradecimento e preparação. Eles agradeciam e pediam a Deus que o restante do ano fosse um tempo frutífero para a colheita. Então a festa de Pentecostes era ligada muito a frutos, aos frutos. Tá? Então era ligado aos frutos. Se você olhar a promessa de Deus para Moisés, uma das coisas que Deus falava com Moisés é que na terra de Canaã haveria muitos frutos, né? Então haveria frutos lá. Na verdade ele narra 7 frutos. Então haveria muitos frutos lá. Tá? Então uma das coisas que eu se der tempo, eu queria falar era dos frutos de Pentecostes, né? Quais são os frutos que celebra esse Pentecostes. Mas se não der hoje, semana que vem a gente fala. Então, quando ele vai falar, então eu quero que você veja agora Atos 2. Gente, tudo que eu estou falando para vocês, eu estou procurando ser o mais didático e o mais bíblico possível, para que vocês não falem, mas eu aprendi de tal jeito. Bom, se você aprendeu de tal jeito e acha que está certo, glória a Deus na tua vida, amém? Mas eu vou falar o que eu acho, o que eu aprendo e o que eu vejo na Bíblia. E vamos lá, Atos 2. Deixa eu ver aqui. Vamos ver a partir do verso...
Ó, Atos 1, a partir do verso 6, diz assim: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que restaurareis o reino de Israel? Amém? Por quê? Porque eles esperavam um Messias que iria tirar Roma e estabelecer Israel de novo. Eles ainda não estavam entendendo, né? E por isso Jesus estava explicando para eles o que era o reino de Deus, né? Que era algo superior ao que era de Davi. Mas ele responde assim, 7. Não vos compete conhecer os tempos ou as épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas, olha o que ele diz. Presta atenção no verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Amém? O que ele está falando? Que o Espírito Santo viria sobre eles para trazer o quê? Salvação? Não! O Espírito Santo já tinha trazido salvação lá em João 20. O Espírito já estava. O que o Espírito vai trazer para eles, descer sobre eles, para quê? Para ativá-los em poder. Então, Atos 2 é a descida do Espírito, ou a vinda do Espírito, numa ativação. Preste atenção, se você for olhar no original, amém? Que Lucas escreve, tá? Aqui, Atos, não é descida, tá? Não é que vai o Espírito, ao descer sobre vós o Espírito Santo, não. Na original, o texto diz a vir sobre vós, vir, de vir algo sobre, de se colocar sobre, e não descer, mas se colocar sobre. Entende? É que a nossa tradução para o português, ela se confunde muito. Então não é descer de cair algo sobre, não. É colocar sobre, é estar sobre. Então o Espírito Santo ele vai vir sobre vocês. Para quê? Para que haja manifestação de poder, uma ativação de poder em vocês. Para que Jesus fala para eles sobre isso? Porque eles tinham agora que esperar. Olha o que ele vai falar. Dito essas palavras, Jesus vai, né, para os céus. Aí os discípulos vão para Jerusalém para esperar. Tem a escolha de Matias, né? Aí a gente vai lá agora para Atos 2. Quando Jesus sobe, que é o texto que eu li agora aqui, Atos 1, Jesus vai para o céu. Tinha dado 40 dias depois da Páscoa. 40, como eu disse, fala de virada de estação, virada de geração. Então 40 dias era uma estação nova, Jesus terminou. E Jesus fala, vão e esperem a festa de Pentecostes. O que era? Mais 10 dias. O que é esses 10 dias? O número 10 na Bíblia fala de governo, de tomar o governo sobre. É o número 10. Tá? Então, quando ele está falando aqui, era o fim de um ponto e começo de outro. Fim de uma época, começo de outro. E vocês vão tomar o governo. Certo? Então, o que acontece aqui? No Atos 2, o Espírito vai vir agora sobre eles, ativá-los, dar poder para eles. Para quê? Por que Deus fala, por que Jesus coloca a festa de Pentecostes agora? Amém? Então, vou repetir o profético. 40 dias Jesus esteve com eles. Por quê? Porque os 40 fala de mudança de estação. Os outros 10 dias, eles ficaram 10 para tomarem o governo. Eles vão tomar o governo, a ciência daquilo. O número 10 fala isso. Tomar a ciência, o governo. Então, quando eles ficam 10 dias lá, né, eles estão aonde para tomar ciência, governo? Orando no templo. Eles estão no cenáculo. E aí, 40 de Jesus com eles, 10 que eles estão no cenáculo, dá 50. A festa agora de Pentecoste, a festa da semana. Amém? Pentecoste, fala de 50,
tá? Pentecostes é grego, é 50. Shavuot é semanas. Então, Shavuot quer dizer festa das semanas, tá? Festa de Pentecostes. Então, agora estão no templo, 50 dias, festa de Pentecostes. O que era a festa de Pentecostes, que eu acabei de dizer? Era a festa da colheita. Era a festa que eles apresentavam os primeiros frutos. Amém? Por isso era a festa chamada festa de primícia, festa dos primeiros frutos do ano. Certo? Por que eu quero que você entenda. Olha, lembra que Páscoa, o Senhor fala, o mês de Abib, o mês da Páscoa, é o primeiro mês do ano de vocês, está lá. É o cabeça do ano, o mês de Abib. 50 dias depois, bem, agora eles estavam no tempo da colheita, a primeira do ano para eles, tá? Então agora eles estavam entrando na primeira manifestação, mês de Nissan, eles vão trazê-la. Então agora o que eles vão ministrar ali, né? O que eles vão fazer? Eles estão 50 dias, 10 dias agora no templo orando, para tomar ciência, tomar governo, e chega a festa dos frutos. E aí a gente vai ver Atos 2, verso 1, diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, ou a festa da semana, ou se cumpriu as 50 dias, ou as 7 semanas, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Qual era esse mesmo lugar? No cenáculo. O que era o cenáculo? Era a parte de cima, né? Era como se fosse o segundo andar. Tá? Era como se fosse o segundo andar. E era um lugar aberto. Então as pessoas que estavam embaixo, quando olhavam para cima, via aquele segundo andar aberto. Como se fosse um terraço. Tá? Né? Como se fosse um terraço ali. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, bem? E encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuída entre eles, línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Amém? Então, sobre a cabeça deles que estavam lá, desse povo que estava orando, 120 que estava orando, apareceu fogo. Por que ele fala isso? Porque eles estavam olhando, eles estavam vendo. Então o Espírito veio dessa forma, como fogo sobre eles, para mostrar, né, para saber que estava tendo uma ativação, estava aquecendo, trazendo fogo, poder de Deus para eles. Para quê? Né? Verso 4 de Atos 2. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Amém? Aqui, cheios do Espírito Santo, está falando dos dons, não de salvação. Salvação, João 20. Aqui era uma ativação de dons que o Espírito estava trazendo para eles. Entendeu? Então eu estava aqui. E passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Paulo vai explicar isso depois lá em Coríntios, sobre as línguas e os dons. Tá? E aí a gente pode ter uma outra live falando dos dons. Aqui eu só quero que você entenda, eles foram ativados nos dons. Para quê? Para que eles começassem a pregar e trazer, amém? A salvação. Por isso que Pedro se levanta e Pedro prega. E nessa primeira pregação, quantos se converteram? Amém? Quem lembra? Quantos se converteram na primeira pregação, em festa de Pentecostes? Deixa eu achar aqui, vou mostrar para você ver. Ouvindo essas coisas, papapá, outras palavras, verso 41 de Atos 2. Então, o que eles aceitaram a palavra foram batizados. E havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. 3.000. O segundo foi de 5.000. Amém? Sabe, é muito legal você entender e ver essa festa. Mas deixa eu explicar uma coisa para você. Espera, deixa eu só desligar o ventilador. Nossa, o ventilador está fazendo mais barulho que eu. Deixa eu explicar. 3.000. Amém? Para o judeu, uma das coisas que o judeu celebra em festa de Pentecostes também
é a descida de Moisés com as tábuas da lei. Amém? Então eles falam que Moisés desceu, né, durante 50 dias depois da festa de Pessa. E ele desce com as tábuas da lei. Né? É aquela primeira tábua. Lembra quando ele chega, o bezerro de ouro está lá? E ele fica doido da vida, ele quebra as tábuas e papapá, né? Então, quando acontece com o bezerro de ouro, sabe quantas pessoas morrem lá com o bezerro de ouro? Vou abrir lá para você ver. Vamos lá? Lá em Êxodo. Abre aí comigo em Êxodo. Se você achar primeiro que eu, você já me fala sobre o bezerro de ouro. Vamos lá? Você está procurando aí? Eu também estou procurando. Deus fala com Moisés. Eu não ia falar disso, gente. Por isso que eu não deixei nada marcado. É que quando você vai falando uma coisa puxa a outra, puxa a outra. Se você achar aí a passagem do bezerro de ouro, você me fala. Estou procurando aqui em Êxodo. Ver se eu acho em Êxodo, senão a gente tinha que achar em Números. As 3 festas. O altar do véu. Bem, estão procurando aí? Estão me ajudando? Sobre o bezerro de ouro. Deixa eu achar aqui. Pera lá. Se você achar, você me fala aí sobre o bezerro. É. 32. Êxodo 32. Deixa eu ver. Que é isso que eu quero achar para você. Isso. Êxodo 32, verso 28. Né? Êxodo 32, verso 28. Tá? Então deixa eu explicar. Para o judeu, eles celebram, né, a colheita e tal, só que também eles falam que, se você for procurar sobre Shavuot, as semanas, né, eles celebram isso. Por que eles falam festa das semanas por causa da colheita? Mas também, se você lembrar, quando Moisés sobe para o monte, ele fica 40 dias no monte. Então passou a Pessa, ele sobe para o monte, ele demorou, ele ficou lá contando com Pessa, a subida, mais 40 dias que ele ficou e traz a tábua, ele ficou 50. Então ele desce no dia 50. Quando ele desce com as tábuas, ele encontra o povo lá com o bezerro de ouro. E ele fica bravo tal, e ele quebra as tábuas. Lembra disso? Então o povo estava. Olha o que aconteceu. Verso 28. Êxodo 32, 28. Fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés e caíram do povo naquele dia 3.000 homens. Amém? 3.000 homens morreram no Velho Testamento, na sombra, na festa de Pentecoste, na primeira festa de Pentecoste do Velho Testamento, que os judeus celebram por causa da tábua da lei. Amém? Certo? Agora, quando a gente vem para Atos 2, uma festa de Pentecoste, a primeira festa de Pentecoste depois de Jesus ter ressurreto, quantos são salvos na primeira pregação de Pedro? 3.000. Por quê? Deus estava remindo Israel. Olha que Deus tremendo, que Deus maravilhoso, que detalhe profético. Eu sempre falo, eu fico empolgado com esse Deus. Eu falo sempre para vocês, nos detalhes é que está o poder profético da palavra. Amém? Então 3.000 morreram com Moisés, mas agora com Pedro, 3.000 são os que são salvos. Olha que coisa linda, na festa de Pentecostes, na colheita, a primeira colheita de Pedro, a primeira Pentecostes lá, né? No primeiro, quando Moisés desce com as tábuas, morre 3.000. Mas agora, com Jesus, 3.000 aceitam, 3.000 são batizados. Amém? A Bíblia diz que não só aceitaram Jesus, eles foram batizados, quer dizer, passaram da morte para a vida. Então, festa de Pentecostes é colheita. Colheita.
É passar da morte para a vida, é colheita, é salvação. A ativação que os discípulos tiveram, que aqueles 120 tiveram lá no cenáculo, era a ativação dos dons para a salvação do perdido, salvação do ímpio. Amém? Agora, eles tinham o Espírito dentro deles, não era como Moisés, que o Espírito tinha que vir sobre, porque Moisés era sombra. Nós agora vivemos a verdade do Pentecostes. Bem, a verdade dele dentro de nós, a verdade disso dentro da nossa vida, bem, daquilo que o Senhor está gerando sobre mim e sobre você. Bem, então, em Pentecostes, a igreja é revestida de poder para a salvação, ela é revestida de poder para cumprir o que o Senhor traz para que ela faça. Bem? Então, em Pentecostes não nasceu a igreja. O que nasceu, o que veio sobre eles é uma ativação para que eles possam falar de salvação. A igreja é o canal de salvação, porque o Espírito está lá, porque a palavra está lá, porque o sangue está lá, porque nasceu na cruz. Até aqui tudo bem, irmãos? Eu acho que já está de bom tamanho para hoje. A gente já falou bastante coisa, eu acho que teve bastante revelação da palavra para vocês, acho que teve muita coisa, muita ativação aí. E semana que vem vou falar de duas coisas, tá? Eu vou falar dos frutos de Pentecostes, tá bom? Os frutos que falam sobre Pentecostes, quais são os frutos bíblicos e o que eles têm. E os 7 símbolos que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo, tá bom? Então a gente vê semana que vem essas duas coisas, os frutos e os símbolos do Espírito Santo semana que vem. Amém? Eu espero que a aula hoje de Pentecostes tenha sido bom para você, que você tenha aprendido, que você tenha recebido, né? Eu quero que vá abrindo a tua mente. Se você tem alguma dúvida, se você tem algo, tá? Se você tem algo que você queira, que você tem dúvida, né? Chame, coloque aí, eu vou respondendo, a gente vai falando, tá bom? Tentar interagir, porque com a live, né, a gente tem aí um delay de tempo aí, mas aí você coloca para a gente poder ir falando. Vamos orar? Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor por nós. Senhor, essas festas é a festa em que o céu se aproxima de nós, o céu vem para a terra. Festa, Senhor, é isso. E nós estamos ainda na festa de Pentecostes, a festa de Páscoa, Pai. Senhor Deus, até quinta-feira, 6 horas, nós ainda estamos celebrando a festa de Pessa, Pai. Estamos ainda, Pai, vivendo Pessa, Senhor. Pai, muito obrigado pelo teu amor, por esse céu aberto, Senhor, por salvação. Obrigado por podermos falar de Pentecostes, falar, Senhor Deus, da ativação do Espírito Santo. Pai, eu quero te pedir que esse Espírito ative a cada um que estiver assistindo essa live, agora, como assistir depois, seja ativado, Senhor Deus, o coração, a vida de cada um, o teu Espírito tome cada vida, Senhor, que possamos ser verdadeiramente testemunhas de salvação, testemunhas do Senhor. Pai, ativa e cuida de cada um de nós, abençoa, Senhor Deus, Pai, a cada um que está ouvindo essa live. Senhor Deus, te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém? Se você gostou, se essa live foi bênção para você, eu peço, copie o link aí, coloque nos seus grupos no WhatsApp, divulgue aí, amém? Não é para eu ganhar curtida, nada disso, é para que a palavra de Deus possa alcançar as vidas, possa falar, possa ensinar as pessoas, tá bom? Então vai lá, põe, curta, mande, envie, para que as pessoas possam receber a palavra também. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, obrigado. Semana que vem a gente, como eu disse, termina mais o finalzinho da aula de hoje para a gente falar sobre festa de Pentecostes ainda. Amém? Deus abençoe, fique na paz do Senhor. Shalom, shalom.